Se eu tivesse que resumir o nosso devocional de hoje em uma única frase, seria essa: cuidado com os atalhos, cuidado com os caminhos mais fáceis. Às vezes, na tentativa de resolver logo um problema ou de crescer na vida, de ganhar dinheiro, nós acabamos aceitando os atalhos. Só que muitas vezes o final deles é a decepção, a frustração, é um problema ainda maior. E por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado com algumas coisas. Não significa que agora você também vai dificultar as coisas. Nós não somos desse time aí do quanto pior, melhor. Não é isso. Mas existem coisas que você deve desconfiar. Existem propostas e existem caminhos que você deve ter cautela antes de sair dizendo sim, é o que eu quero, eu aceito. E isso vale para a vida amorosa, profissional, espiritual, isso vale para tudo. E é o que nós vamos falar no nosso devocional de hoje, capítulo 7 de Provérbios. Todos os dias nós temos a palavra do dia. Durante esse mês de julho, nós estamos refletindo sobre o livro de Provérbios. E hoje é dia 7, capítulo 7. Amanhã é dia 8, capítulo 8. E assim faremos durante esse mês. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Todos os dias nós vamos meditar de forma simples, profunda, descomplicada e direta aqui um capítulo do livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Mas não é uma sabedoria elitizada, uma sabedoria desimportante, uma sabedoria que você quase não vai usar. Não, a sabedoria de Provérbios é aquela que você pratica no seu dia a dia. Provérbios fala sobre como criar os seus filhos, Provérbios fala da forma correta como deve ser a nossa relação com o dinheiro, Provérbios fala sobre reputação, dignidade, generosidade, casamento, assuntos do dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre isso, atalhos. Cuidado, tem coisa que você tem que desconfiar e você tem que vigiar. Eu vou contar aqui o capítulo, fazer um resumão do capítulo 7, obviamente que você pode ler depois. Mas eu vou fazer um resumão. Antes, importante. Hoje eu quero orar, porque sempre depois aqui da nossa reflexão bíblica, nós fazemos uma oração. Hoje eu quero orar por quem tem alguma questão profissional para resolver nesses próximos dias. Você tem uma entrevista de emprego, uma reunião importante, você está indo comprar algo, vender algo, coloque aqui abaixo o seu nome ou um pedido específico, porque nós vamos orar. Vamos fazer os nossos pedidos aqui nos comentários, aqui no próprio vídeo aqui do YouTube. Qual é a história que nós encontramos aqui no capítulo 7? Um jovem que ele era um pouco imprudente. Era um jovem que não tinha muito juízo. E ele estava andando para lá e para cá, no meio da rua. E aí Salomão vai contar essa história como se ele estivesse observando essa cena. Poderia ser facilmente isso aqui uma cena de um filme, uma cena de novela. À medida em que nós faremos a leitura, vai imaginando isso. À medida em que nós faremos capítulo 7, versículo 6, essa leitura vai organizando esses pensamentos aqui, vai tentando imaginar isso daqui. Então, ele disse assim: da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio, então, ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Veja só, essa cena. Um jovem que estava andando para lá e para cá no meio da rua e ele vai chegar próximo à casa de uma mulher que
Ela era bem conhecida ali na vizinhança e a fama dela não era das melhores. Qual era a fama dessa mulher? Que ela era uma mulher da vida, que ela era uma mulher que procurava se relacionar cada hora com um rapaz diferente. Então, uma hora ela estava na praça, ela estava na rua. Ela era uma mulher que se envolvia com muitos e muitos e muitos homens. E a sua fama não era das melhores, como eu acabei de dizer, e todo mundo sabia disso. Inclusive esse rapaz. E aí esse rapaz vai passar próximo à casa dessa mulher. E essa mulher vai beijar esse rapaz. E essa mulher vai fazer uma proposta indecente para ele. Vai dizer para ele assim: vamos para minha casa. Se você fizer a leitura, você vai ver. Ela vai fazer esse convite. Vamos para minha casa. Olha, eu já preparei a cama, eu já perfumei o ambiente, eu já coloquei um lençol cobrindo a minha cama, eu já perfumei o meu leito. E o meu marido, ele não está em casa. O meu marido, ele foi fazer uma viagem e ele vai demorar muito para retornar. Vamos lá, é o cenário perfeito para que nós tenhamos uma noite de amores. Ela faz essa proposta para esse rapaz. E esse rapaz, ele fica ali indeciso, vou, não vou, vou, não vou, mas ele é convencido pelas suas palavras. Como a própria Bíblia diz no versículo 21, com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente, ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Ou seja, na verdade, aquilo tudo era uma armadilha. Essa mulher queria apenas atrair mais um homem para os seus braços e ali, quem sabe, tirar a vida desse jovem inexperiente. Seja no sentido literal ou simbólico, a Bíblia diz que ele estava como um boi que estava caminhando para o matadouro. Ele seria abatido. Algo de muito ruim iria acontecer com ele, mas ele foi enganado porque aquela mulher, ela era boa nas palavras, então ela jogou uma ali, e ele, é mesmo, o seu marido vai demorar para voltar, ele levou muito dinheiro, ele foi fazer uma viagem para longe, então tá bom. E ele vai, e aquele é o caminho da morte para aquele jovem. E qual é a lição que fica aqui? A lição que fica aqui é que nós temos que ter esse cuidado com algumas coisas que são apresentadas para nós. Seja no sentido amoroso, profissional, qualquer que seja. Às vezes, um rapaz, uma moça apareceu no seu caminho e essa pessoa faz tantos elogios para você, ela tem um papo tão agradável e ela faz tantas promessas para você. Amém. Tomara, vamos crer, vamos esperar que tudo isso seja verdade. Mas você não deve entregar o seu coração para alguém que você conheceu ontem. Você não deve se entregar para alguém que você mal conhece. Cuidado, conheça primeiro essa pessoa antes de você já falar assim: encontrei o amor da minha vida, nós vamos nos casar, agora em agosto já marca o casamento. Espera aí, procure conhecer primeiro o histórico, procure saber mais sobre essa pessoa. Tenha um pouco de calma, porque infelizmente, nesse mundo em que nós vivemos, nós precisamos sim ter cautela nas decisões. Alguém apresenta para você um negócio em que você vai ganhar muito dinheiro. Fulano, olha, essa é a grande novidade do momento, nós vamos ficar ricos daqui para dezembro, nós vamos passar a virada do ano em Dubai já, milionários e tal. Que bom, eu não estou torcendo contra, pelo amor de Deus, eu quero que isso seja verdade. Mas tenha um pouco de cautela, verifique direitinho. Quando você for assinar um contrato, quando você for comprar alguma coisa, aquilo está muito abaixo do valor. Pode ser que seja uma bênção de Deus na sua vida. Tomara que seja, que você me escreva aqui dizendo: Pastor Guilherme, olha, Deus me abençoou e tal. Ô, maravilha, a gente coloca o teu testemunho aqui. Mas, na maioria das vezes,
é preciso ter cautela, cuidado. Mas como é que é isso? Mas me explique melhor. Mas e os pontos negativos disso? Não existe ponto negativo. Tudo nessa vida tem ponto negativo. Tudo nessa vida tem o outro lado. Você sabe que até no que diz respeito a servir a Deus é maravilhoso. Jesus disse isso. Jesus fala sobre a salvação, a eternidade, o perdão de pecados, milagres. Meu Deus, olha como servir a Deus é maravilhoso. Mas servir a Deus também tem o seu preço a ser pago. Muitas vezes você vai ser perseguido por causa da sua fé, você vai ser injuriado, caluniado, você vai ter que abandonar o pecado. Perceba que até para servir a Deus existem os dois lados. E Jesus sempre disse, Jesus sempre falou, ele sempre deixou isso muito claro, ele nunca escondeu esse outro lado. Isso vale para tudo. Então, quando você estiver para tomar uma decisão importante na sua vida, veja sempre o outro lado das coisas. Não caia em qualquer conversinha, porque há caminhos que parecem bons, mas às vezes tem uma pegadinha ali no meio. E eu não estou falando isso para semear dúvida no teu coração, eu repito. Às vezes realmente existe algo muito bom que Deus colocou diante de você, que é uma bênção de Deus, maravilha. Mas certifique-se disso. Não seja ingênuo. O nosso coração tem que ser puro. Nós temos que ter essa inocência espiritualmente falando. Mas ingenuidade, não. Você não tem que ser um bobo, não. Tudo que levarem até você, que apresentarem até você, avalie, pese, coloque na balança, porque o pobre do rapaz, ele ficou encantado, ele viu aquela mulher, ele, então vamos, então, aí ganhei meu dia. Mas na verdade, ele estava indo para a morte, para o abate, como um boi que vai para o matadouro. Era uma armadilha. Vamos orar, vamos falar com Deus, já colocou pedidos de oração aqui abaixo? Vamos, neste momento, nos aproximar de Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos que o Senhor nos dê o equilíbrio, como o Senhor Jesus mesmo fala. Ele diz que nós precisamos ser simples como a pomba, inofensivos como uma pomba, que não faz mal para ninguém, que não tem veneno, que não tem garras ali para atacar, não tem dentes afiados para morder, é inofensivo. Nós queremos ter essa inocência, mas o Senhor Jesus completa dizendo, sejais simples como a pomba e prudentes como uma serpente. Nos dê essa prudência, essa atenção às coisas. Nós não queremos que ninguém nos faça de bobo, não queremos que ninguém nos passe para trás. Nos dê essa percepção espiritual e todas as vezes que alguma coisa, algum atalho for apresentado a nós, alguma proposta indecente, que nós tenhamos esse radar, esse sexto sentido para perceber, tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que não está batendo. Que nós tenhamos esse radar para identificar isso, meu Deus. Que não sejamos enganados por nada e nem ninguém. Que o Senhor nos dê discernimento espiritual todos os dias. Essa visão espiritual que não está atrelada a esses olhos físicos aqui que nós temos. Mas é uma visão capaz de enxergar, de perceber quando alguém está com maldade para cima da gente, quando alguém está com malícia, quando alguém tem segundas intenções. Nos dê essa percepção, Deus. Não é que nós vamos viver agora desconfiados de tudo e de todos, porque viver assim também não é bom. Não é que agora nós também vamos viver olhando os outros com maus olhos, com malícia, onde a gente vai enxergar maldade onde não existe. Não, não. Nós queremos o discernimento espiritual para perceber quando há alguma coisa que não está certa. Nos dê essa capacitação. Senhor Jesus, abençoe o nosso dia de hoje. Eu oro por todos que têm negócios importantes a fazer hoje ou nos próximos dias. Que essas pessoas sejam dotadas de conhecimento, inteligência e sabedoria. Que o Senhor possa falar conosco em todo o tempo. Deus, eu peço por quem está passando por dificuldades econômicas, pessoas que estão apertadas financeiramente falando. Ela tem dinheiro para receber, ela tem questões importantes a serem definidas, mas é como se houvesse alguma coisa travando. Deus, abençoe essa pessoa. Dê sabedoria, ilumine os caminhos dela.
Pedimos por quem está enfermo, por quem está com problemas dentro de casa, pelas pessoas que estão passando por um tempo de recomeço. Eu sei que há pessoas orando comigo agora que estão vivendo um período de recomeço na vida dela. Ela está passando por um tempo novo. Que o Senhor seja com ela, guardando e a livrando de escolhas erradas e de atalhos que muitas vezes são apresentados a nós. Nós te agradecemos por mais um dia. Nos ensine a amar, a perdoar. Nos ensine a melhorar neste dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Respire fundo, você que crê em tudo o que foi falado. Diga amém. Amém e amém. Que assim seja. Antes de encerrar, eu quero lembrar você que Deus te presenteou com mais um dia. Não desperdice. Sirva sem buscar aplausos. Ame, mesmo que você não receba nada em troca. Perdoe, mesmo aqueles que não te pediram perdão. Faça aquilo que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Escolha o que honra, mesmo que você perca por causa disso. Deus continua falando, a vida ainda tem sentido, o Evangelho ainda transforma, o céu ainda é o nosso destino, a cruz ainda é o nosso único caminho e o amor ainda é o maior de todos os mandamentos. Te espero 6 da tarde na oração e 6 da manhã no devocional. Deus te abençoe muito. Excelente dia.